Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxitos nos nossos trabalhos. São 19 horas e 4 minutos, o dia 7 de outubro de 2013. Havendo quórum legal, declaro aberta a 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano 2013. Aqui nós vamos votar agora a ata da 16ª sessão extraordinária realizada no dia 25. Os senhores concordam com a dispensa da leitura da ata? Haja visto que tem uma cópia aí em cima da mesa de vocês. Ok? Então, eu coloco em discussão a 16ª sessão extraordinária, a ata. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado a ata da 16ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. E o mesmo a ata seguinte, né, da 17ª também, sessão extraordinária. Vocês concordam com a dispensa da leitura? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado a ata da 17ª sessão extraordinária de 2013 da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito aí ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Ofício CMB número 454 de 2013. Senhor Prefeito, com os nossos cumprimentos, vimos em atenção à Lei Orgânica Municipal encaminhar os balancetes de receita e despesa desse legislativo referente ao mês de setembro de 2013. Sem mais, na oportunidade, reiteramos-lhes nossos cumprimentos. Nidisley Eduardo Esteves, Presidente. Ofício CMB 455/2013. Senhores vereadores, conforme dispõe o artigo 30, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, apresentamos em anexo os balancetes de receita e despesa desse legislativo referente ao mês de setembro de 2013. Sem mais, na oportunidade, reiteramos nossas cordiais saudações. Nidisley Eduardo Esteves, Presidente, Bruno César Veronese Urbano, Primeiro Secretário. A todos os nobres pares, os balancetes encontram-se à disposição na Secretaria da Casa. Feito, senhor Presidente. Caminho às comissões para os devidos pareceres dos seguintes projetos. Projeto de Lei 098/2013, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos da Lei Municipal de número 1895/2013, de 26 de setembro de 2013, e alterações que dispõem sobre a criação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar e da outras providências, alterando a composição de membros. O projeto de Lei 099/2013, de autoria do Executivo Municipal, estima a receita e fixa a despesa do município de Brotas para o exercício de 2014 e da outras providências. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da moção de número 094/2013. Moção 094/2013, de pesar de 3 de outubro. Senhor Presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais da Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares da senhora Amélia Martins Branco de Azevedo, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 2 de outubro próximo passado, consternando além dos familiares os amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva do Buquerque Mauro, em 3 de outubro de 2013. Assim assinam todos os vereadores. Eu solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das suas indicações. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 182 de 2013. Luiz Carlos Rodrigues da Silva, vereador Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do setor competente, providencie a devida sinalização de trânsito, bem como a troca de todas as que estão quebradas e deterioradas no bairro do Lagoa Dourada do Broa. Justificativa. Tal indicação se faz necessária, pois a falta, bem como a sinalização em péssimas condições, ocasiona grandes transtornos aos travos do contramão, dentre outros, que dificultam o trânsito em vias públicas, bem como a ocorrência de acidentes. Plenário Vera Silva do Buquerque Mauro, em 25 de setembro de 2013. Vereador Luiz Carlos Rodrigues da Silva.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 183 de 2013, Luiz Carlos Rodrigues da Silva indica ao chefe do Executivo Municipal que, para através da Secretaria de Obras, faça tratativas de providência a construção de banheiros e vestiários, bem como a cobertura da quadra de esportes localizada no bairro Lagoa Dourada do Broa. Justificativa. Esta é uma reivindicação dos moradores do bairro, que possui uma única quadra de esportes e, com a falta de cobertura, impossibilita seu uso em dias de chuva, aliado ao fato da mesma não possuir banheiros e vestiários. Plenário Vera Silva do Buquerque Mauro, em 25 de setembro de 2013. Vereador Luiz Carlos Rodrigues da Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 184 de 2013. Vereador Luiz Carlos Rodrigues da Silva indica ao chefe do Executivo Municipal para que providencie a devida manutenção dos brinquedos, bem como a colocação de portão e alambrado ao redor do parque infantil, localizado no bairro Lagoa Dourada do Broa. Justificativa. Esta é uma reivindicação aos usuários do local acima citado, que reclamam de animais entre no parque, deixando sem condições de uso para as crianças devido à sujeira e mau cheiro existente, além de indevida utilização por adultos, prática de atos lícitos e outros fins. Plenário Vera Silva do Buquerque Mauro, em 25 de setembro de 2013, vereador Luiz Carlos Rodrigues da Silva. O senhor me permite uma parte? Sim. A respeito da quadra, a cobertura, não tem já até uma emenda do deputado Chico Sardelli para fazer esse trabalho? Não veio essa verba? Modesto, no passado, quando essa quadra foi feita no bairro, disse que que existia uma verba que era para fazer a cobertura e os banheiros. Só que, acho que perdeu o prazo dessa verba e voltou para trás essa verba dessa quadra. Então, por isso que ficou sem a cobertura. Vereador Bruno César, com suas indicações. Excelentíssimo senhor presidente, indicação 187 de 2013. Bruno César Veronese Urbano indica ao chefe do Executivo Municipal para que interceda junto ao órgão competente com o objetivo de estender a rede de iluminação no final da rua Itaguaçu, próximo ao cruzamento da Avenida Elisa Andreuza Cassaro, no bairro Jardim das Flores, próximo ao pontilhão da linha férrea. Justificativa. O local não dispõe de iluminação pública, embora exista a rede elétrica, nos dois últimos postes não foram colocados os braços para a instalação de luminárias, o que causa certa estranheza por ser este um facilitador, justificando a necessidade da adoção da medida, com o meio de proporcionar segurança aos moradores e usuários dessa via. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 2 de outubro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, indicação 189 de 2013, Bruno César Veronese Urbano indica ao chefe do Executivo Municipal para que sejam tomadas providências no sentido de sanar o problema referente ao tráfego de veículos na rua José Pinheiro Piva. Justificativa. O local acima citado há tempo vem ocasionando transtornos aos que por ali passam, com a ocorrência de graves acidentes envolvendo veículos. Portanto, solicitamos providência de qualquer natureza, como placas indicativas de atenção à velocidade, redutores de velocidade, radar, dentre outros, solucionando o problema. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 3 de outubro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, indicação 190 de 2013, Bruno César Veronese Urbano indica ao chefe do Executivo Municipal para que interceda junto ao órgão competente e verifique a possibilidade de se adotar procedimento diverso, reduzindo a cobrança de horas máquinas ao pequeno agricultor e ao agricultor familiar que necessite desse serviço, reduzindo o preço do mesmo. Justificativa. A adoção da medida que ora se indica visa refletir diretamente no custo dos produtos comercializados pelos agricultores supracitados, onde o preparo da terra representa valor significativo na cadeia produtiva, necessitando que seja feita uma revisão dos preços praticados, reduzindo-os a um patamar que seja justo e proporcione uma economia aos usuários do serviço. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 3 de outubro de 2013. Bruno César Veronese Urbano, vereador. Dormirinho, com sua indicação. Indicação 188 de 2013. Valdomiro Rodrigues Filho indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, faça adesão ao SICONVEN para a participação do programa de enfrentamento ao CLAC do Governo Federal. Justificativa. Em audiência com o deputado federal Milton Monten e o deputado André Duplado,
estes alertaram quanto à existência do programa de enfrentamento do CLAC, através do SICONVE, o qual disponibiliza valor unitário para o tratamento de dependentes químicos, o que representa diminuição significativa do custo desse procedimento para o município. Plenário, Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 3 de outubro de 2013. Valdomiro Rodrigues Filho, vereador. Carlos Alberto Frederico, sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 186 de 2013, Fred da Ambulância indica ao chefe do Executivo Municipal para que viabilize um estudo e posterior implantação de um projeto de atendimento médico domiciliar nos moldes do Programa de Saúde da Família. Justificativa. Na cidade de Brotas temos apenas um posto de atendimento do Programa Saúde da Família, nos Campos Elíseos. Em todo o território nacional é visível a eficácia do PSF para atendimento à comunidade mais carente. Esse tipo de atendimento, onde o médico e a equipe visitam pessoalmente os pacientes, se mostra importantíssimo na prevenção de doenças, no combate à superlotação dos postos de saúde e do hospital e ainda na melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Pelos benefícios à população que são oferecidos por este modelo de gestão da saúde familiar, indicamos ao Executivo que amplie o PSF em nossa cidade e, de forma complementar, possa viabilizar a implantação de um modelo próprio de saúde domiciliar, a fim de melhorar a qualidade de vida dos brotenses, seguindo os argumentos já apresentados. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 2 de outubro de 2013, Carlos Alberto Frederico, vereador. Vereador Cláudio Gonçalves, sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação número 185, 2013. Macalá, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através da Secretaria Municipal de Obras, providencie a devida urbanização, incluindo o término da pavimentação no final da Avenida Brotas, no bairro Jardim Dante Martinelli. Justificativa. Com essa solicitação, transmitimos ao chefe do Poder Executivo o clamor dos moradores da referida avenida, sendo esta uma antiga reivindicação. E a falta dessa benfeitoria está ocasionando grandes transtornos, com a proliferação de roedores e outros insetos indesejáveis, sendo seu atendimento um aumento na qualidade de vida de todos. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 1º de outubro de 2013. Encaminharia as indicações que acabaram de serem lidas ao chefe do Executivo Municipal. Eu solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Senhor presidente, fará uso da palavra na tribuna o vereador Valdomiro, com o assunto indicação, resposta a requerimento, viagem a São Paulo, deputado Milton Monte e André do Prado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas e plateia ouvinte. Eu, o vereador Macalé e o Luiz Borges, o jurídico da Câmara, estivemos em São Paulo com conversa com o deputado Milton Monte e André do Prado. Conversando com o deputado Milton Monte e o deputado estadual André do Prado, eles me aconselharam a estar fazendo uma indicação para que Brotas venha fazer um convênio em audiência com o deputado federal Milton Monte e o deputado André do Prado, alertaram quanto à existência do enfrentamento ao CLAC através do SICONVE, o qual disponibiliza um valor unitário para o tratamento de dependente químico, o que representa a diminuição significativa do custo desse procedimento para o município. E conversando com eles, eu estava falando do nosso problema em Brotas, o uso de crack, as drogas.
Eu conversando com eles ali, nós falamos a mesma língua. Eles me aconselharam a estar entrando com prevenção nas escolas. E conversando com eles, eu falei para eles que isso eu já venho fazendo desde há 4 anos atrás. Fiz indicação para que venham dar palestra nas escolas. Hoje mesmo, ontem, no domingo, foi procurado um casal, um marido e mulher, pedindo internação urgente para a clínica. Isso dói muito, porque, ainda além dos pais estar no caminho das drogas, que futuro terão essas crianças? E a luta vai continuar. O meu sonho, como vereador e cidadão, é que Brotas tenha a sua comunidade terapêutica. E junto com a resposta do requerimento, recebi uma resposta de um requerimento, não me convenceu de maneira nenhuma esse requerimento. Na resposta do requerimento, mais o convênio que Brotas tem, dá 100 mil reais. Mas eu acredito que Brotas hoje gasta só com internação compulsória em torno de 200 mil reais. Eu creio que Brotas ter a sua comunidade terapêutica fica muito mais barato. É só isso. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto com os assuntos ônibus circular e lombada. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhoras e senhores presentes, senhores ouvintes, aquele que nos assiste. O primeiro assunto que me traz é sobre o ônibus circular, em que no Jornal Oficial do município está assim: em audiência pública, população vota pela contratação de empresa para ônibus circular. Gostaria de lembrar que, só pegar o jornal aqui, você vai ver que tem em torno de 40, 50 pessoas, que, ao meu ver, não representa a comunidade brotense. Por quê? Porque, ao meu ver, houve um erro por parte da prefeitura ao convocar uma reunião aqui no centro, sendo que grande parte da população que utiliza o ônibus circular é lá de cima, do Taquaral, Jardim Modelo. Quer dizer, essa reunião poderia ter sido feita lá no Sindicato Rural, num horário um pouco mais cedo. Por quê? Porque mesmo essas pessoas que gostariam de vir participar lá de cima, não podem vir porque o circular encerra às 19h45. Eles vão voltar a pé. Esse povo precisa de ônibus. Não é? Eu estou vendo aqui, eu posso citar 2 cargos em comissão do prefeito, um deles não é em comissão. Até que o Rodinei não usa ônibus circular, a Merces, né? Eles como cidadãos, eles têm o direito de participar, mas não são usuários do ônibus, né? Eu acredito aqui mesmo, nós vereadores, eu nunca andei de circular aqui, né? Isso não quer dizer que eu não posso dar meu palpite, mas já diz o ditado caipira: quem conhece o calor do mingau é a colher de pau que mexe o mingau, que está lá dentro. E pelo que se foi discutido, né, nós tivemos alguns vereadores lá também, mas eu entendo que nós deveremos fazer uma reivindicação, senhor prefeito, para alterar um pouco aquilo que foi mais ou menos acertado lá, não é? Então vamos dar um exemplo. A prefeitura, segundo, vamos por 20 mil usuários. Vezes 2,50 que a passagem vai custar, vai ficar em 50 mil reais por mês. A ideia dessa reunião é que de 70 vá para 1,50, dá 115% de aumento. É muita coisa de uma vez só. Ah, mas ficou defasado. Ficou defasado por culpa do próprio prefeito do Barreto, que nos 8 anos de mandato dele não fez pelo menos a correção monetária. Depois o Sala também não fez.
Agora vai fazer tudo uma vez só? Né? Então eu culpo a prefeitura por ter essa defasagem. E concordo que há defasagem, sim. Mas agora também não pode aumentar 115% de uma vez só. Então, qual que é a nossa ideia? Que eu pretendo, os vereadores que eu já conversei, parece que quase todos pensam da mesma forma. 20 mil, o usuário paga R$1, dá 45% de aumento. 42, eu não me recordo agora, por aí. Ele vai de 70, vai para 1. Então tem 20 mil, vai arrecadar 20. A prefeitura completa os 30, conforme já está previsto. Por quê? Porque hoje ela gasta 40, ela disse, né? Com tudo, com motorista, com tudo mais. Se ela colocar 30, sobra 10 e sobra os funcionários que estão motorista, cobrador e outras coisas, para exercer outra atividade. Vai até também ajudar a prefeitura. Aí no próximo ano faz mais uma adequação para chegar devagar. E não dessa forma, de 1,50 logo de início, que vai onerar muito o bolso, né, de imediato dos senhores usuários. Então eu pretendo até conversar com o prefeito, se os senhores vereadores entenderem que sim, né, a gente marca uma reunião, se o presidente da Câmara quiser até fazer essa intermediação, e para que a gente converse nesse sentido de ficar em R$1 e a prefeitura paga 1,50. Né? Agora, se a prefeitura vai dar passo para funcionário público ou não, é outra história. Agora, de graça não pode andar, porque se o funcionário público pode andar de graça, eu também posso. E todo mundo pode. Agora, a prefeitura pode dar o passe. É um benefício que ela pode dar ao funcionário. E se der passe, eu sou favorável. Né? Mas, não andar de graça. Entra no 11, anda de graça. Fim de semana, anda de graça. Né? Não pode, tem que haver um controle. Não, porque se terceirizar, a empresa vai fazer isso aí. Pode ter certeza que vai haver essa adequação. Né? Eu acho que seria muito melhor, e essa ideia aí, parece que as pessoas estão aceitando muito mais dessa forma do que a forma que foi propagada aqui, que a população vota pela contratação de empresa para o ônibus circular. Né? Realmente, a população quer que contrate. Mas quer que contrate e, por enquanto, pelo menos, vamos fazer um precinho um pouco mais em conta aí para o usuário, que hoje paga 70, ele, pagando 1 já ajuda, ajuda bastante e melhora bastante. Outro assunto que me traz é a bendita lombada. Você sabe que eu sou contra a lombada, né? Não é de hoje. E a tal de lombada que fizeram lá em frente ao SESI. E aí, mas não é só a lombada, né? A lombada eu fui ver lá, agora consertaram. Agora consertaram. Porque de acordo com a legislação, nós temos 2 tipos de lombada. Né? A lombada 1, que é para reduzir a velocidade 20 por hora, e a lombada 2, que é para reduzir 30 por hora. E tem uma regra lá que tem que cumprir para se instalar a lombada. Certo? Só que fizeram tudo errado. E aí na rede social aí, que eu não tenho Facebook, mas eu estou vendo aqui no jornal, né? Que fala o seguinte. A bola da vez, o jornal O Comércio, página 10. A bola da vez foi a lombada construída nas proximidades do Sindicato Rural. O caroço rendeu inúmeros comentários no Facebook. Motoristas satisfeitos e acidentados reclamaram que a lombada está fora do padrão. Ficou tão severo que parece um caroço no meio da via pública. Os veículos chegam a esfregar assoalho, escapamento. Aí que vem para mim o grave aqui, ó. Com o objetivo de silenciar os mais exaltados e minimizar as ofensas e ataques, as autoridades municipais, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Brotas, postou nas redes sociais que as ofensas pessoais serão encaminhadas ao Poder Judiciário para a devida apuração dos fatos e suas consequências. Os internautas não gostaram do que leram. Aí falam aqui que onde está a democracia, né? Então eu quero ser processado. Eu quero ser processado. Quem mandou fazer aquela lombada é incompetente em conhecimento de legislação de trânsito. Eu quero ser processado, nem quem usou o Facebook. Me processe. Eu vou dizer, quem mandou fazer aquela lombada do jeito que foi é incompetente em
cuidar de assunto de trânsito. Porque a lei ela é clara, está aqui, ó. A lei fala, você construir a lombada, antes você põe a sinalização para depois fazer a lombada. Exatamente, está aqui, ó, fala, ó. A sinalização deve ser implantada antes da lombada, jamais deixar para o dia seguinte. E foi o que fizeram. Aí eles falam assim, ó, já foram registrados casos de acidentes fatais ocorridos principalmente com motocicletas, que não sabendo da essência da mesma, elemento de surpresa, perderam o controle ao transpor a lombada. E foi exatamente o que aconteceu. E agora que achar ruim do povo se revoltar, não é? Estão com a razão mesmo porque o que tem que fazer? Por isso que tem que pensar bem antes de fazer a lombada. Tem que, até 50 metros antes, indicar que tem uma lombada à frente. Logo em seguida você põe a velocidade que você tem que passar na lombada, se é 20 ou 30, e na lombada mais uma indicação que tem a lombada. Aí quem quiser arrebentar o carro, azar dele. Mas tomou as providências, sinalizou adequadamente. Né? Agora querem calar a voz do cidadão, reclamar, é um direito que ele tem sim, o serviço público tem que ser bem feito. São pagos para isso. Certo? Então até que tiveram que ir lá consertar que a lombada estava errada e depois tomar as providências de colocar a sinalização. Quando a lei diz o contrário. Primeiro você sinaliza, se você não puder fazer tudo junto, primeiro você sinaliza e depois você faz a lombada. E houve lá queda de 2 motociclistas, tem pessoa que está acidentada, está machucada, se eu não me engano, machucou o braço, não sei se fraturou. Agora não querem receber críticas. Né? Eu vou dar um exemplo, lá próximo à minha casa, a prefeitura fez uma contenção de água de chuva, espécie de uma cacimba, e fez uma mureta lá de, eu não sei o termo, como é que chama isso aí, para conter a água da chuva. E puseram lá um tubo para essa água da chuva e depois vazar por cima. Eu não conheço. Eu fui lá e falei, vai arrebentar. A primeira chuva que tiver, vai arrebentar. Não, porque eu me garanto. Vai lá agora ver. Vai se garantir. Ele vai se enterrar no buraco que abriu lá. E tem que aceitar a crítica, ué. Aceitou, você me desculpa, você tinha razão. Então, pelo menos, tem que reconhecer que errou. Não é? Agora, erra ainda achar ruim das pessoas falarem? Não, que isso, é um direito nosso. É dinheiro público que está sendo usado. É dinheiro público. Temos que cuidar. Tem que fazer e fazer bem feito. Então, seria esses 2 assuntos. Porque nós não podemos calar o cidadão. É um direito que o cidadão tem de se expressar. Pelo contrário, eu acho importantíssimas as críticas construtivas. Aquelas críticas que são pessoais, cabe à pessoa mover processo, se ela for citada. Eu movi 2 processos, puseram nesse negócio de Facebook, eu tomei conhecimento. Um deles já está condenado, o outro vai ser. Está lá no fórum. Não é? Mas não ameacei ninguém. Quem quiser pôr, põe, mas depois responde. Mas não ameaçar. Não, porque você falar mal da prefeitura, falar mal do engenheiro. É um direito que o cidadão tem. É lógico que tem que ter, né, as condições que ele pode falar. Né? Então, são essas minhas colocações. Muito obrigado. Antes de encerrar, até assunto nosso, para os senhores vereadores, está vindo para a Câmara o projeto do orçamento do ano que vem, certo? Então, as emendas que os senhores vereadores quiserem fazer, né, até pela proposta do Valdir, é agora que nós temos que sentar nesse mês aí, sentar e estudar quais as emendas que nós vamos propor. Então seria interessante, cada vereador tem suas emendas aí, depois a gente sentar e conversar a respeito do assunto. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena, com assuntos eleições de 2014 e Constituição. Presidente,
caros colegas desta casa, aqueles que estão aqui presentes hoje nos prestigiando, e também aqueles que nos assistem pela internet. Eu me inscrevi para um assunto mais ou menos geral, que ocorreu em fatos da semana passada que vão refletir daqui a um ano, que é a respeito das eleições que nós teremos o ano que vem para presidente e para deputados. Nós tivemos, a primeira que eu poderia falar a respeito de uma visita que nós tivemos aqui na cidade de Brotas, do deputado estadual Chico Sardelli. Chico Sardelli é deputado estadual pelo PV, e nós nos reunimos lá no CIAM com algumas autoridades da cidade. O vereador Bruno também esteve presente. Posteriormente, ficamos sabendo também que ele conversou com o vereador Luiz. E o que eu gostaria de dizer é que eu achava muito importante essa conversa pessoal. Eu não o conhecia pessoalmente, só através do assessor que havia entrado em contato conosco depois que nós nos elegemos com o vereador pelo PV aqui em Brotas. E era importante essa vinda dele aqui em Brotas, porque eu havia comentado até com o assessor que eu não iria em São Paulo para encontrá-lo. Apesar dos inúmeros afazeres que ele tem, que logicamente são muito maiores do que os nossos aqui em Brotas, eu disse brincando que talvez até fosse visitá-lo em Americana, que é a sua cidade. Mas felizmente ele esteve aqui em Brotas. E foi importante porque pude perceber por esse deputado a sua integridade, a sua forma de pensar, a sua defesa do meio ambiente, as suas colocações que foram feitas para nós e que realmente me deixaram assim, pelo menos, esperançoso que a gente pode realmente fazer um trabalho junto. Nós já fizemos solicitações a ele a respeito de verba, ele já encaminhou essas solicitações, uma delas inclusive fiz através do vereador Modestinho, e o compromisso que nós temos com ele realmente, e isso é normal. Independente do partido, eu tenho conversado com os meus pares aqui, nós temos que dar apoio, em termos de voto, para aquele deputado que realmente ajude a cidade de Brotas. Não importa qual partido que ele está afiliado. Essa é a minha interpretação. Esse é o meu pensamento. Então, eu quero externar aqui, de público já, porque realmente vai refletir, as eleições, no caso de 2014, já começaram. Quem acha que é só daqui a um ano, não. Outro assunto que eu gostaria de falar é a respeito, que também foi muito importante a semana passada, a respeito do encerramento que nós tivemos a semana passada para o prazo de registro dos novos partidos para concorrerem às eleições do ano que vem. E quem acompanhou verificou que foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral o pedido de registro da Rede Sustentabilidade. Esse partido encontrou uma série de dificuldades nos cartórios eleitorais, esses cartórios que são os responsáveis por checar se os dados recolhidos conferem com aqueles que constam do banco de dados eleitoral. A rede, ela diz ter recolhido mais de 900 mil apoios, e após uma triagem interna, ela encaminhou mais de 600 mil aos cartórios. Mas só 442.400 nomes foram validados pelos cartórios eleitorais. Ou seja, quase 50 mil a menos do que os 492 mil exigidos. Essa colocação de valores, de número, às vezes é um pouco relativo, e é lógico que eu até preferi que aconteceu o que aconteceu em relação de que cumpriu-se a lei. Porque às vezes a gente pede que a lei seja um pouco mais flexível, mas se há precedente para um, pode ocorrer o problema depois de ter que abrir precedente para todos. Eu diria que, para me posicionar a respeito desse evento, dessa situação que aconteceu, a respeito da candidatura Marina Silva, em quem
eu já votei na eleição passada e que não sei, logicamente, o que vai acontecer nesse futuro, mas eu gostaria de fazer uma explanação rápida a respeito do que aconteceu, porque é uma questão política. Quem acompanhou sabe que no sábado, depois de uma longa reunião com seus aliados, Marina Silva, no lance mais surpreendente até agora da corrida presidencial, decidiu se filiar ao PSB e se unir ao governador Eduardo Campos para as eleições de 2014. Ela afirmou que agora vai adensar a candidatura de Campos, que já está posta, muito embora a chapa só deva ser definida no ano que vem, e os aliados de Marina dizem que a ex-senadora até aceitaria ser vice. Na minha modesta opinião, a suposta ou não candidata a presidente Marina demonstrou ter muita consciência do peso político adquirido e do impacto que sua presença terá na disputa pelo Planalto no ano que vem. Principalmente para quebrar a polarização que estava evidente caso Dilma Rousseff e Aécio Neves repitam a disputa PT-PSDB dos pleitos anteriores. Eu acredito que é preciso reconhecer que a presença da ex-senadora tornará o embate menos previsível. Juntos, Marina e Campos formam uma terceira via para 2014. Isto é bom para a democracia. E eu gostaria também, para encerrar, rapidamente lembrar, principalmente nós aqui que hoje somos políticos, né, participantes, semana passada comemorou-se os 25 anos da nossa Constituição. É importante lembrar, e eu gostaria até de citar aqui rapidinho, um trecho do editorial da Folha de São Paulo que eu trouxe para falar rapidinho a respeito da Constituição. O maior mérito da Carta de 1988 foi o de expressar, depois de um extenso período de debates, um consenso básico da sociedade brasileira, no sentido de superar suas imensas desigualdades dentro de uma moldura democrática. Mais embaixo aqui, mais do que restaurar a democracia, tratou-se de ampliá-la, incluindo novos direitos sociais e mecanismos para cobrar sua execução. E aí eu já vou lá para o final, para poder encerrar. As reformas ainda a promover, bem como as incontáveis disposições que carecem de regulamentação, testemunham, entretanto, a vitalidade de uma carta já longeva, mas ainda nova. Sobretudo, é sempre a Constituição que se recorre quando estão em disputa os interesses mais diversos, das células-tronco aos territórios indígenas, da realidade carcerária à liberdade de imprensa. É por estar viva que a Constituição se faz objeto de polêmica e de contradição. É porque regula, dentro da ordem, tantos conflitos que seu caráter democrático sobressai acima dos grupos, das pressões e das circunstâncias do momento. Por isso, eu quis lembrar aqui esse aniversário de 25 anos da nossa Constituição. Muito obrigado, senhor presidente. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Bruno César, com os assuntos, indicações, deputado Chico Sardelli, audiência, deputado Alex Manente. Meu banquinho aqui, senhor presidente. Senhor presidente, nobres deputados, nobres vereadores, todos aqueles que nos
assistem à internet e aos presentes aqui nos prestigiando. Bom, o primeiro assunto que me traz à tribuna é a respeito das indicações. A primeira delas, com referência à rua José Pinheiro Piva, a rua ali da sede Mariana, a qual eu peço que seja feito qualquer coisa para que se sane o problema dos veículos daquela rua. O próprio Modesto esteve aqui hoje, falou que é contra a lombada, só que nós caímos numa situação em certos momentos que o que nós vamos fazer então? Vamos deixar o povo morrer? Vamos deixar, porque do mesmo jeito que as pessoas têm direito de utilizar os veículos, né? Tem gente também que vai, pedestre, que está atravessando ali, e aquela rua. Então o que eu acho? Eu acho que é justamente isso, fazer a coisa certa. No caso ali, naquela rua poderia ser feito dos lombados, obviamente, dentro das especificações da lei, como foi dito aqui pelo vereador, mas alguma coisa tem que ser feita. Aquela rua é um cenário absurdo. Você fica ali 10 minutos, você fica assustado de ver como os carros descem desde a Paulo de Buque Guimarães até a Rodolfo Guimarães. Descem ali a toda, não tem as placas de indicações, infelizmente não são respeitadas. Então alguma medida tem que ser tomada com referência àquela rua. Uma parte. Com certeza, nova vereadora. As damas primeiro, nova vereadora. Obrigada. Então, nova vereador, essa já foi uma reivindicação da legislatura passada, por vários acidentes graves que aconteceu no cruzamento da Ângelo Piva com a José Pinheiro Piva. Infelizmente, o que se podia ser feito, infelizmente não foi feito e continua acontecendo. Mesmo problema. Então a gente abraça também a causa. Exatamente. Nova vereador. Senhor presidente, uma parte, por favor. Lógico. Era só para reforçar, e além de reforçar, eu até me lembro de umas sessões aqui, até pedi a ajuda do vereador Modestinho, que parece que havia sido feito, ou procurado ser feito, trazer uma pessoa que realmente tem entendimento de trânsito para poder resolver esse problema. Você vê, mais de um vereador já fez indicações com essa preocupação. Então é necessário, eu acredito que todos nós, realmente, que façamos de alguma forma que realmente as reivindicações cheguem ao prefeito para se tomar uma decisão, antes que aconteça fatos graves, como você está falando. Então tem total apoio do professor Sucena, eu verifico realmente, e há necessidade, se possível, gostaria que o vereador Modesto falasse, se essa pessoa realmente que tem entendimento, vem para a cidade de Brotas fazer estudo, se vai ser feito ou não, para que se tome as medidas necessárias. Muito obrigado, vereador. Com certeza. Rapidamente, vereador. O problema maior é que nós, vereadores, somos palpiteiros. Nós não conhecemos, por isso precisa trazer. Já disse, né? Já teve aqui o engenheiro Coque, que é professor da USP, lá de São Carlos, né? Tem o pessoal de Jaú também, tem um engenheiro muito competente. É questão de trazer aqui e simplesmente fazer os estudos. Aí sim pega essas colocações que os vereadores fazem e faça o estudo. Porque já aconteceu também de vereador dizer que tem acidente, foi levantado pela polícia lá, não teve nenhum acidente no local, não é? Então precisa fazer o estudo, ver. E tudo isso seria resolvido se a prefeitura comprasse o radar e destinasse a polícia militar a fiscalizar, né? Já resolvia todos os problemas. Até porque nessa avenida é evidente, todos nós já presenciamos a quantidade de acidentes que lá já aconteceram. Pois não, vereador? Eu acho que Brotas precisa regularizar o trânsito urgente. Semana passada, lá no Jardim Felicidade, um amigo meu saiu com a família e veio um caminhão, atravessou o sinal de pare, quase matou a família inteira. Para ver, não tinha sinal de pare. E o motorista não viu a placa ali, passou reto na avenida. Para resumir, no outro dia, 8 horas da manhã, a placa estava no local. Espera acontecer para poder sinalizar. Justamente a minha colocação. Até quando nós vamos esperar? Vai esperar acontecer fatos piores, mortes, para aí sim ser feito alguma coisa. Novo vereador? Só uma perguntinha. Você é favorável à lombada? Eu sou favorável à lombada desde que ela esteja dentro das leis do Código de Trânsito Brasileiro. E outra... E outra questão, até o novo vereador José Américo comentou se eu sou a favor, outro lugar que é
eminente o perigo que eu tenho visto, eu não vou me lembrar o nome da rua, mas na frente da orla do patrimônio ele foi feita a prainha, ali também é um caso, que, olha, os carros ali de sábado e domingo, é impressionante a velocidade que eles passam ali também. Está um carro ligado aí. Eu conversei com um morador do bairro e que foi na reunião que a Leda faz todo mês lá. Sim. E tinha pessoas que foi contrário a lombada lá, tá? Eu também sou favorável à lombada. Inclusive tem várias indicações que eu fiz para lombada. E a última indicação que eu fiz foi para pintar nas ruas do patrimônio, nos pares, para que coloque no chão, né? Pinta o chão lá para ver, porque tem gente de fora, é turista, e passa com tudo. Você pega uma criança, você, né? Justamente. É complicado. Então eu acho que a lombada sempre é válida, como o Modesto falou. Dentro das especificações. Seja bem feita. Justamente. Né? Porque tem lugar que você vê lombada que você quase arranca embaixo do carro, mesmo devagar. Então tem que ser feito dentro dos padrão normal, né? Que deve ter. E realmente, lá na reunião, algumas pessoas foram contrárias. Eu fui uma das pessoas que até falei para a pessoa que eu sou favorável, desde que ela seja bem feita. Ainda contei, expliquei para todo caso que nós passávamos aqui, quando a gente fazia alguma indicação de lombada, muitas vezes, que isso aí já é um assunto que já vem decorrendo aí, desde que eu iniciei meus trabalhos aqui. Então essa foi uma indicação. Eu já aproveitei para falar também esse outro caso do patrimônio. Outra indicação que eu fiz é na rua Itaguaçu, lá perto do pontilhão da FEPASA. Lá tem a rede de energia elétrica, ela chega até o final. Os últimos 2 postes, eles têm as hastes e não têm as luzes. Não, ao contrário, me desculpe, não existe. Já existe energia, estão sem as 2 hastes, aonde vão as luzes. Então eu faço essa indicação e espero que seja atendida justamente por isso. É só chegar lá e colocar para aquela população dali, as pessoas que moram, outros usuários, se sintam pelo menos com um pouco mais de segurança, que eu acho que a questão de iluminação é questão de segurança, ajuda muito. É até bom lembrar, eu não sei se é incompetência da Prefeitura ou da CPFL. Eu fiz uma indicação na rua Domingo da Lastra, número 47, ali próximo ao Ultragás. Já fazem 3, 4 meses, nem resposta obtive. Mulher mora em frente lá, uma escuridão, entendeu? Fui à noite lá, uma vergonha. Então você fica até chateado, ser vereador, você pede algo para beneficiar a população e a gente não é atendido. E outra, já existem rumores de que esse serviço vai ser terceirizado. Eu, pelo menos, acho que nós nessa casa deveríamos ser totalmente contrários, porque daí aí sim a coisa vai ficar pior. Aí a coisa fica pior, porque a empresa quer passar para o município a responsabilidade para cuidar dessas questões. Agora, o município já tem todas as incumbências, ainda vai chegar mais isso para o município. Só uma parte, quanto à colocação de lâmpadas nos postes, é só a prefeitura pagar, a CPFL instala, é incompetente da prefeitura, né? Está anulando, e não faz extensão de rede de energia elétrica. Quanto a essa decisão aí, é da ANAEL, tá? Inclusive vai haver um seminário, eu até ia falar com o presidente depois, vai haver um seminário em Olímpia agora, e um dos assuntos será abordado esse problema da administração pública, porque vem lá de Brasília já a ordem para fazer. A terceirização, justamente. E a própria Associação Paulista de Municípios está pedindo que os municípios de até 50 mil habitantes não cumpram isso já, mas a ordem vem de lá, é lei federal. E já existem 2 ou 3 cidades aqui da região que já conseguiram na justiça o direito de não passar por isso. Tem que entrar na justiça e tentar reverter, mas chega em Brasília vai perder. É que nem a tarifa de telefônica. Entra, ganha, chega lá, perde. Né? Então, grandes corporações. O senhor me permite, nobre colega? Com certeza. A questão da iluminação pública, foi que o capitão falou que está cortando, e acho que a maioria daqui dos vereadores pediram esse item aí, mas eu acho que nenhum teve resposta ainda, né? Que eu tenha conhecimento, não. E com relação ao trânsito de Brotas, já que estamos falando de lombada,
educação de trânsito, eu gostaria de propor aos colegas, né, que se fizéssemos uma indicação junto, ou algum documento dessa casa, pedindo ao senhor prefeito, que contrate esse pessoal, esses engenheiros de trânsito especializados, né, e faça um estudo novamente do trânsito de Brotas, que realmente o trânsito de Brotas está muito violento, né. Eu não sei se é falta de conscientização, falta de educação dos motoristas, nós que somos motoristas. Então eu proponho que nós fizéssemos um documento, todos juntos, né, para que seja contratado. Só para lembrar, você e a todos nós, na reforma administrativa vai ser criado, né, não sei se acho que é uma diretoria de trânsito, se não me engano. Uma função de confiança, né? Vai ser criado, viu, vereador? Então, senhor presidente, mas a questão é que até o Modesto acabou de falar, né, que vem essa pessoa, esse engenheiro, né, que tem esse conhecimento aí, até para ajudar essa comissão de trânsito aqui de Brotas. E por último, a respeito das indicações, foi a indicação que eu fiz a respeito da diminuição da hora-máquina para os pequenos agricultores. Essa é uma reivindicação que eu já escuto também há tempos, que os pequenos produtores, eles têm a questão de movimentar, mexer na terra e tudo mais, não tem a condição de ter um trator, uma máquina especializada, e às vezes a prefeitura ela presta esse serviço, né? E o munícipe paga para a prefeitura. Então eu acho que nós podíamos também tentar aí chegar num acordo. Não fiz um projeto de lei, porque não é cabível a mim, que estaria mexendo com o orçamento, mas que diminuísse o valor dessa hora-máquina para o pequeno produtor. Seria colocado até tantos hectares, etc. e tal, para que ele pagasse menos. Ou talvez até se ficasse disponível uma máquina para esses agricultores, para que pudessem fazer esse trabalho. Pois não. Pois não, Zé. No início do mandato, eu acho que eu fiz uma indicação que a prefeitura, através da Secretaria da Agricultura, que conseguisse uns tratores pequenos, os pequenos proprietários. Para ficar disponível para esses produtores. Isso. Então, vamos supor, tinha os maquinários e os produtores entravam com combustível. Ou mais é o tratorista. Tá? Então essa é a indicação que já vem de outro mandato que já fiz. Mas eu não recebi nem resposta ainda, por enquanto. Inclusive faz quase um ano já, viu? Inclusive nós dois fazemos parte da Comissão de Agricultura. Vamos depois conversar, Zé, para ver se a respeito disso a gente consegue, então, talvez mandar uma indicação com uma lei para o prefeito, já uma lei pronta para facilitar o trâmite. Justamente fazendo isso, tirando um pouco do valor da hora, disponibilizando um veículo, de qualquer forma, mas que ajude esses produtores, pequenos produtores. Hoje a prefeitura não tem, né, esses maquinários, né? Difícil. Então é difícil. Disponibilizar. Então ela tem de comprar, ou através do governo, acertar essas pequenas máquinas, né? Para conseguir. Mas vamos reunir sim, que é muito importante e precisa. Viu? Outro assunto, o nobre vereador Sucena já colocou aqui também, sobre a visita do deputado Chico Sardelli a Brotas, na qual eu estive também presente, tive a honra de conhecê-lo, conheci apenas o assessor dele, o Kiko, nunca tinha tido contato com ele. Uma pessoa até que me surpreendeu, acho que até mesmo o professor, uma pessoa que consegue transparecer seus ideais de uma forma muito clara, e uma pessoa realmente que a gente percebe que quer postergar o bem aí no nosso país. Então, uma ótima pessoa, ficou à disposição nossa daqui de Brotas, inclusive na questão da instância turística, de dar uma ajuda na hora que a PL foi para votação na Assembleia, tentando aí, né, com o intuito de Brotas conseguir a questão da instância turística. Então, acredito que foi muito bem recebido aqui em Brotas, o nobre deputado, e está à disposição para nos ajudar aqui. E, inclusive, a semana passada, no dia 1 ou dia 2, eu estive na Assembleia Legislativa, estive no gabinete do deputado Chico Sardelli, que é o primeiro presidente da Assembleia, e conversei com o Kiko lá, e fiquei sabendo, você vê, às vezes a gente está andando por lá, você vai indo de gabinete em gabinete, você fica sabendo algumas verbas, que é aquela velha história, dinheiro tem, é saber onde buscar, e às vezes você está no lugar certo na hora certa. E o deputado nos falou, o assessor dele nos falou a respeito de uma verba que poderia estar saindo através de um projeto mandado pela cidade para a Casa Civil,
que é dos fundos perdidos. Os fundos perdidos são aqueles fundos quando os municípios, né, não conseguem utilizar o dinheiro dentro do prazo, esse dinheiro vai para um fundo, fica um fundo perdido. Então está disponível até dia 20 de outubro, vai ser mandado 2 projetos aqui de Brotas. Um é para a continuação da Ricardo Giordani até o Clube de Campo, da Gilberto da Silva Braga, ali do Risada até o Clube de Campo, onde vai ser feito no final um parque, porque essa verba ela só sai no projeto quando ela tem uma questão social também, que as pessoas utilizem, os munícipes utilizem as áreas onde forem construídas. Então ali daria certo, porque lá no final seria feito um parque, uma academia talvez, ao ar livre, alguma coisa nesse sentido, e é uma verba grande. Cada município pode conseguir até 3 milhões nessa verba de acordo com o projeto. Então já foi levado isso ao prefeito, o prefeito teve depois na quinta-feira lá, com o deputado, falando a respeito disso. Então vai ser feito, quem sabe logo chegará em Brotas uma verba mais ou menos nessa dimensão. Nesse mesmo dia que eu estava na Assembleia, eu tive com o deputado Alex Manente, tive em conversa com ele. Eu já havia feito 2 solicitações de emenda para ele, uma em março desse ano, de 150 mil, e pedi mais 2 academias ao ar livre. Essas 2 emendas já foram feitas, então isso daí vai ser benefício da nossa cidade, essa verba virá. E aproveitei, né, como todo vereador quando está na Assembleia, né, para pedir mais um pouco, né. Então eu pedi mais uma verba de 150 mil para a infraestrutura urbana e pedi também um mamógrafo. Pedi diretamente, não pedi nem o valor. Eu falei assim, nós precisamos de um mamógrafo. Dessa forma que foi solicitado. Espero aí que sejamos atendidos, bem-sucedidos na solicitação. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mas havendo a tratar na fase expediente, passaremos para a ordem do dia. E antes de passar para a ordem do dia, vou suspender a sessão por apenas 1 minuto. Vamos fazer uma consulta para o Borges, tá? 1 minutinho, a gente já retorna para entrar na ordem do dia. Retornando à sessão, passaremos agora para a ordem do dia. Com relação aos projetos 88, 89 e 90, para votação em bloco, que é o adequando o PPA, adequando a LDO
e também a abertura de crédito no valor de R$220 mil para a construção do Complexo Educacional Dante Martinelli. Vocês concordam com a votação em bloco e o vereador Bruno César vai ler aí o projeto 090 porque é uma sequência, né? Vocês concordam? Então, eu solicito então ao primeiro secretário que faça a leitura aí do projeto 090/2013. Projeto de Lei do Executivo número 090 de 2013 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua contadoria de crédito adicional especial até o valor abaixo consignado, cuja despesa obedecerá à seguinte classificação: obras e instalações, no valor de R$220 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial, de que trata o artigo 1º desta lei, são provenientes da anulação parcial da dotação Construção Complexo Educacional Dante Martinelli, obras e instalações, no valor de R$220 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Coloco em discussão. Senhor presidente? Pois não? Queria só fazer uma colocação nesse projeto, que nós estamos vendo aqui, que é o valor para construção, para início das obras lá na Dante Martinelli, no patrimônio, e lembrar que esse foi o motivo de toda a briga que deu numa certa ocasião a respeito disso, quando eu fiz a visita na escola, e o prefeito nos prometeu, digamos assim, que começaria até o final do ano a construção da escola, que pelo visto, como todos os novos vereadores sabem, lá necessita desse atendimento. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não? Apenas para lembrar, já que o senhor líder prefeito alertou, que essa verba aí já está da administração anterior, né? Então, já estava previsto, foi anulada e agora vai ser feito, mas é algo já da administração anterior, não dessa administração. É lógico que, ao começar a obra, né, vem de encontro com os anseios da população lá do patrimônio e também do vereador Zé Américo, né? Pois não? Essa escola, Dante Martinelli, na verdade, fica no meio da rua. Tá? E esse vereador já fez essa indicação por vários mandatos. Viu? Não é o primeiro mandato. Inclusive o prefeito do Barreto era o prefeito antes do Sala. Tá? E a Gilda era a secretária. Ia começar a escola. Eu não sei por que motivo que anulou a escola. Tá? Então isso, na verdade, é um pedido antigo desse vereador e da população do bairro. Tá? Então, tomara que comece e termine. Viu? É a gente espera. Senhor presidente, acho que isso então traz aí a felicitação de todos os vereadores, né? É uma conquista, acho que dessa casa, porque cobramos, né? Fomos atrás. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação os projetos de lei 088, 089 e 090 por 10 votos favoráveis. E também os projetos 9, perdão. Esqueci o Valdir, né? 9 votos. Os projetos 093, 094 e 095, também gostaria de pedir aos senhores autorização para votarmos em bloco, que é o adequando PPA, a adequando LDO e também a abertura de crédito no valor de R$10 mil para o Banco do Povo. Os senhores concordam com a votação em bloco? Então, eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura aí do projeto 095/2013. Projeto de Lei do Executivo número 95 de 2013 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial até o valor abaixo consignado, cuja despesa obedecerá à seguinte classificação: transferência a Estado, contribuições, R$10.000. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei são os resultantes da anulação parcial da dotação reserva de contingência R$10.000. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação os projetos de lei 093, 094 e 095/2013 por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 097/2013, abertura de crédito no valor de R$700.500 para cumprimento de determinação judicial de fornecimento de medicamentos e dos serviços de urgência e emergência 24 horas por dia contratados junto ao Hospital Santa Terezinha. Projeto de Lei do Executivo número 97 de 2013 dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua contadoria créditos adicionais suplementares até os valores abaixo consignados, cujas despesas obedecerão às seguintes classificações: outros serviços, pessoa jurídica, R$505.000 com R$500. Item 2, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, R$195.000. Parágrafo único. Os recursos necessários à cobertura dos créditos adicionais suplementares de que trata o caput deste artigo são, respectivamente, os provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias. Item 1. Propaganda e publicidade, R$50.000. Projeto de segurança, R$78.000. Projeto de segurança, R$45.000. Corpo de Bombeiros, R$15.000. Manutenção do setor urbano, R$20.000. Extensão da rede de energia elétrica e iluminação pública, R$140.000. Manutenção do setor urbano, R$65.000. Aquisição de equipamentos para a saúde, R$9.500. Manutenção do esporte e lazer, R$8.000. Manutenção de atividades, R$50.000. Manutenção das atividades, R$25.000. Item 2, manutenção do setor urbano, R$195.000. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Tendo em vista a presença da contadora da Prefeitura, a senhora Cláudia Salviato, eu convido a mesma para fazer suas explicações sobre esse projeto. Eu convido a vereadora Zeca e o vereador Modesto Salviato para que receba a funcionária. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Fui chamada à tribuna para explicar algumas dúvidas a respeito das anulações das dotações. Na realidade, o que a gente tenta colocar é que nem sempre a receita bate com a despesa, né? Não sei, o orçamento é meio capenga. Então, quando a gente faz o orçamento, nós começamos a pensar num orçamento em agosto para vigorar no ano seguinte. Então a gente faz mais ou menos baseado nas despesas que a gente estava ocorrendo durante aquele ano. Só que em relação à saúde, principalmente, não tem como prever. A gente tenta, todo ano é a mesma coisa, chega nessa época a gente vem aqui pedir. Por quê? Porque a questão é mais orçamentária e não financeira, graças a Deus. É só números. Então, eu fiz um levantamento simples lá, porque em conversa com alguns vereadores,
As dotações que estavam assim mais preocupando, o jurídico da Câmara pediu para que eu fizesse uma explanação por que eu estaria anulando aquelas dotações. Então, a despesa 19, que é lá do setor de comunicação, nós tínhamos previsto um gasto com som, iluminação, propaganda, e esse valor não vai atingir. A previsão da licitação para essa prestação de serviço vai ficar bem abaixo daquilo que a gente previu no início do ano. Então, o que ocorre? Numa necessidade dessa, de precisar renovar o contrato com o hospital, nós precisamos de quase R$1 milhão para chegar até o final do ano. E, não foi previsto isso? Foi previsto. No início do ano, nós iniciamos a contratação do hospital com 2,7 milhões. Só que a gente sabia que ia precisar de 3,6 milhões para fechar. Se é 304.500 por mês, não ia fechar com 2,700. Só que a gente vai assim, não, vamos pôr até onde vigora o contrato, que era setembro, e vai ficar 3 meses para se verificar. Vamos pensar num excesso de arrecadação? Vamos pensar numa dotação que nós previmos e chegou um convênio, não vamos utilizar? E chega esse momento, a gente acaba não tendo excesso de arrecadação nesse momento, não teve nenhuma despesa prevista que ficou sem ser empenhada, e aí a gente começa a peneirar aonde nós vamos tirar a dotação para poder atender essa prioridade que é manter o contrato com o hospital. O município não pode ficar sem essa prestação de serviço. Então aí a gente começa. Bom, então vamos lá. 50 mil lá da propaganda e publicidade pode ser retirada, que não vai prejudicar a contratação do serviço. A outra dotação, que é o projeto de segurança. Mas e o que aconteceu? Aconteceu que foi feita a licitação das câmeras, também ficou num valor a menor, as câmeras já foi feito o processo licitatório, já está empenhada, e sobrou essa dotação, que não vai ser utilizada esse ano. Então vamos lá pegar mais um pouquinho do projeto de segurança para tentar compor a dotação. Uma pergunta a respeito desse item. Sim. Mas não vai ser usado esse ano por que motivo? Não, já foi feita a licitação. Já foi empenhado para o projeto de segurança, que foi a aquisição das câmeras. Deixa eu só levantar aqui para o senhor. Foi empenhado 73.950. A licitação já fechou. Então, o valor que eu tenho, que eu estou tirando, ainda sobra saldo orçamentário, se precisar fazer a instalação para outra licitação. Eu não estou zerando a dotação. Eu estou tirando delas um valor de 78 mil e de 45 mil. Ainda vai sobrar um saldo, eu tenho hoje 90, 140, 150 mil de saldo orçamentário já empenhado as câmeras que foram adquiridas. Então, esse valor aqui, se for precisar a contratação de um serviço para se iniciar esse ano, é possível fazer a contratação. Então, a verba para a instalação das câmeras, se precisar esse ano, tem a verba para isso? Tem. A questão não é financeira, é só orçamentária. Tá? O dinheiro do convênio está aplicado em conta própria, está lá reservado sem problema nenhum. Tá? Mesmo porque está precisando fazer, daqui a pouco vai ter que trocar os cabos que estão ultrapassados. Já faz 5 anos que está instalado, não instalou até hoje não, as câmeras, né? É verdade, o senhor tem razão. Ô Cláudio, inclusive nesse item, parece que dentro dessa licitação já está incluso a instalação, não tá? A prestação de serviço. Eu vi o exato. Tem sim. É o equipamento e a prestação de serviço. Então nós temos mais esses 50, digamos assim, esses 150 mil, se uma emergência, precisar de alguma coisa, nós precisamos de segurança cada vez mais. Com certeza. Tem esse valor ainda empenhado. Tem. E ainda o orçamento, praticamente o ano já está quase se findando. No orçamento que vocês estão recebendo para o ano que vem, o projeto de segurança continua no orçamento. Muito obrigado. Na dotação 112,
que é um equipamento do Corpo de Bombeiros. É uma dotação também que não foi onerada até agora e ainda sobrou um saldo orçamentário lá, se caso precisar. Nós temos o convênio com o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura tem algumas obrigações a serem cumpridas nesse convênio. Então, quando eles precisam de alguma coisa, eles solicitam, a gente verifica dentro da lei do convênio, se está dentro da lei, e aí a gente fornece. Mas eles têm dotação suficiente lá para, se precisar de alguma coisa de emergência, agora ainda é para esse ano. A outra dotação aí a 122, né, que é do manutenção do setor urbano, também é equipamentos para o setor urbano. O setor urbano tem outras dotações. O setor urbano ele é bem amplo. Então, tem estradas, tem setor urbano, tem oficina, tem gabinete do secretário. Todas essas dotações possuem uma dotação para equipamento. Então, eu tirei daquela que tinha um pouco mais e ainda sobrou bastante lá, caso o setor de obras, é lógico que não dá para comprar maquinário pesado. Para isso, a gente precisa de convênio. O nosso orçamento hoje, assim, falando de cabeça, 95% dele é comprometido com manutenção. 5% ainda estou chutando alto, 5% é que dá para investimento. Então, a manutenção é muito alta. Nossa frota está complicada, então estamos fazendo o possível. Então, vai falar para mim, vai dar para comprar maquinário pesado? Não, não vai. Tá? Foram comprados, adquiridos alguns veículos novos para o setor de obras, veio a máquina aí do convênio, mas ainda falta bastante coisa para ser feita. Então, esse maquinário pesado, nós vamos precisar de algum convênio ou de algum financiamento para aquisição. A ficha mais complicada, né, capitão? Que é a extensão da iluminação pública, que parece que foi a mais complicada, sim. Não vai ser necessário. Eu acho que vai dar para explicar bem. Esse 140 mil que está sendo retirado, que está sendo anulado, é só uma questão orçamentária. Hoje eu tenho uns 250 mil nessa conta em dinheiro, que já vem vindo de outros anos. Então, a questão financeira, ela está resguardada. Nós não vamos mexer no dinheiro reservado à extensão de iluminação pública. E ainda sobraram 150 mil reais nessa dotação para fazer algumas coisas que o prefeito ainda quer fazer esse ano. Tem alguns projetos de iluminação de praça que ele quer fazer esse ano. Era o Janjão que estava encabeçando isso tudo. Agora está meio assim, até tomar o rumo novamente, mas já tem um projeto licitatório lá com o pessoal da licitação, e o prefeito tem a intenção de fazer, começar pelo menos a fazer. Dá para fazer tudo? O dinheiro que tem na conta, lógico que não dá. Ainda mais se for fazer um projeto de iluminação aí sustentável, que é um negócio mais elaborado. Mas a questão financeira, ela está resguardada. Nós não estamos mexendo no dinheiro, nós estamos mexendo na questão orçamentária. Então, é número, tá? Então, é número de orçamento. Então, se o prefeito for fazer, que ele está previsto aí gastar ainda esse ano uns 120, 130 mil, nós temos dotação e temos reserva financeira para fazer. Isso seria apenas para as praças, essa verba? Que eu tenho conhecimento, capitão, eu tenho conhecimento da praça, tá? Que já é também uma coisa que vem rolando já há algum tempo, faz esse projeto, acha que não dá certo, fica muito caro, fica inviável, procura-se uma coisa mais sustentável, mais ecológica, e tudo acaba virando e não se fazendo. Então, eu sei que existe um projeto de iluminação de praça que estava sendo comandado e que vai ser feito ainda, quer dizer, a previsão é ser feita ainda esse ano. E o gasto era em torno de 120, 130 mil reais. Agora, a respeito de extensão de rede de energia elétrica, que agora mesmo foi falar da Itaguaçu, esse ano, pelo que eu percebo, não foi feita nenhuma, né? Não. E anulando esse valor, isso não.
Não prejudica? Compromete, não Se o prefeito compromete. quiser fazer atender a reivindicação do vereador, ele tem dinheiro para isso? Ele tem o dinheiro e tem a dotação. Qual que é o saldo que ficou nessa dotação? Essa dotação é a ficha 583, que eu tenho hoje no orçamento para ela. Extensão de rede de iluminação pública. Eu tenho na ficha 153, R$50 mil. E na ficha 583, 243, 86664. Eu estou tirando 140 mil. Então, sobraria ainda 190 mil reais aqui. Então o que precisa, aquele que até o presidente lembrou, né? É a prefeitura que cabe solicitar, apresentar o projetinho da CPFL, que eles vêm e fazem a extensão. Isso. Inclusive, leve um recado ao senhor prefeito, que uma das praças que ele prometeu é a praça da igreja. Ele prometeu que em abril ele iria fazer. E prometeu para o padre. E praga de padre pega. Eu levo o recado. A ficha 169 também é uma dotação da Secretaria de Obras. Essa ficha, no dia que eu fiz o projeto de lei, nós tínhamos perto de R$500 mil nessa ficha. Então, baseado no gasto que a Secretaria tem tendo, é uma ficha de manutenção, que vem tendo durante esses meses, nós reservamos ainda uns R$200 mil, que a gente acha que fecha o ano sem prejudicar nada, tanto é que não tem nenhum, pelo menos assim, não por falta de dotação nem de dinheiro, nenhum veículo do Obras parado, aguardando peças. Tá? A ficha 284, que o Fred estava preocupado também, que é a questão de equipamentos para a saúde. Essa ficha ela foi criada para a compra da ambulância. Então, quando nós criamos ela, nós previmos um valor da compra da ambulância e na licitação ficou a menor. Então, sobrou um saldo orçamentário ali e a gente acabou tirando para suprir essa necessidade do hospital. Tá? A 396 é manutenção do esporte, também dentro do gasto do esporte, ele já tá, é uma ficha que já não vai ser utilizada. Dentro do esporte, todos os campeonatos foram realizados, a compra da passagem lá para o pessoal do rafting foi feita, tem uma previsão da iluminação lá da pista, do Brotão e da quadra, também está reservada em outra dotação. Então, esse valor aqui do setor de esportes não iria comprometer lá o pessoal do João. Olha, só uma questão até que você lembrou da questão do rafting. Foram quantas passagens compradas, você lembra? Em quantidade eu não sei, mas eu acho 80 que foi mil. 70, não chegou a 80 na licitação. Eu acho que não foi comprado ainda, eu vi que publicou o pregão. Se eu não estou enganada, ainda foi tá em aberto. como deserta a licitação, a primeira licitação. Eles estão republicando. Ou então publicou no Diário por Oficial do início município, está em aberto ainda. Isso. Sabe por quê? Eu pergunto. Mas tem 80 mil reais reservado. Eu pergunto pelo seguinte, porque essa passagem já foi uma solicitação, acho que desde o mês de julho que nós fizemos. E quanto mais vai passando esse tempo, como nós sabemos, ela vai ficando mais cara. A passagem vai ficando mais cara, vai chegando próxima do data de embarque, ela vai ficando mais cara, né? A questão da passagem é que a prefeitura não pode comprar nada antecipado. Porque se ocorresse algum problema e eles não fossem, como é que a gente ia explicar isso? Uma para o Tribunal de Contas e outra para a população mesmo, porque é dinheiro da população que está sendo gasto aí. Tá? Então, a gente realmente não paga nada antecipado. A gente corre o risco de pagar mais caro, mas não tem como devolver depois. As duas fichas, a 502 e a 503, está manutenção das atividades. É manutenção das atividades do turismo. Também, tudo que o turismo, todas as feiras, os gastos previstos pelo pessoal do turismo, foi realizado, ainda eles têm uma sobra de dotação lá boa, que dá para fechar o ano muito bem, e que 75 mil para eles ali também não faria diferença, tá? O que eu queria deixar assim, que quando a gente fala que não tem como prever o gasto da saúde, baseado em 2012, a gente previa um gasto com mandado judicial de 180 mil. Nós já gastamos 450.
em medicamentos e internação. Então, extrapola além daquilo que a gente consegue prever. Então, no orçamento de 2014, nós já jogamos 600 e poucos mil. Provavelmente, se continuar, não vai dar. Tá? Olha, quando, por exemplo, uma família, né, vai atrás do medicamento, aí não encontra na rede pública, ele vai ao fórum, o juiz determina, a prefeitura é obrigada a atender. Obrigada a atender, eles dão um prazo de, pode dizer, 2 dias, 5 dias, com multa de alta, né? 5 mil tá agora? Oi? Depende do medicamento, tá? Então, o que a prefeitura fez? Até julho, 18 de julho, fechou a ata. Fazia-se 3 orçamentos e comprava-se, dava-se prioridade aqui para o município, para as farmácias do município, e se comprava esse medicamento a preço praticamente de balcão. Tá? Dava-se um desconto aí, mas era praticamente preço de balcão. Aí resolveu-se fazer a ata de registro de preço, aonde nós conseguimos um desconto muito bom nos medicamentos. Assim, você não fala, mas muito bom quanto? Para medicamento é muito bom. Tá? No medicamento ético, conseguiu-se 1% do preço de fábrica. É o preço de fábrica menos 1%. Nos medicamentos genéricos, 47,5% do preço de fábrica. E nos similares, 26% do preço de fábrica. Isso vem de julho para cá, e nós já gastamos esse monte de dinheiro. Imagina se continuasse, eu já devia ter passado dos 500 mil faz tempo. Então, registrou-se o preço, essa ata tem validade de 1 ano, então até julho do ano que vem, as empresas que ganharam são obrigadas a entregar nesse desconto aí. Tá? Nenhuma de Brotas? Oi? Não tem nenhuma de Brotas? Tem, uma de Brotas, tem. Foram 2 só que participaram, tá? Só 2 empresas participaram do pregão, e uma de Brotas e a outra de fora. Eu não me lembro a cidade, mas o nome da empresa é Directa. Ela serve 2 córregos de Tirapina. Ela ganhou aqui na região, quase todas as cidades da região ela que serve. Tá? Mais alguma coisa? Vou fazer uma pergunta, se você pode me responder. Pois não, Zé. O presidente falou que a pessoa está precisando do remédio, vai no promotor. O promotor passa para o juiz. O juiz libera, vocês têm de comprar. Tem o prazo. Tá? Depois que o juiz libera, o juiz manda comprar o remédio, a assistente social pode ir lá na casa da pessoa, ver, ou chamar a pessoa no fundo social para saber da vida da pessoa? Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para te responder, mas se eu tiver errado, tenho o Dr. Borges aqui que pode me ajudar. Na realidade, a saúde é universal, é um direito de todos. Então, na realidade, o juiz ele não está olhando muito a questão financeira da pessoa, tá? Mas o que vale é a contestação. Ele deu a ordem, a gente cumpre. Se houver uma contestação, aí depois é o jurídico da prefeitura que vai fazer essa contestação. Na realidade, Borges, eles têm que fazer a contestação contra o Estado, né? Exatamente. Porque o dever de fornecer seria do Estado, mas o Estado está muito longe. Então, cai mais próximo à prefeitura, porque nós quase somos o quintal do fórum, né? Então cai ali. O juiz determina que faça a doação do remédio, eu acredito que o Fundo Social não pode ir na casa da pessoa ou mesmo chamar a pessoa na assistência social para tirar a satisfação, para ver o que tem, o que não tem. Pode então, mas acontece que a gente... Estou fazendo essa pergunta porque estou sabendo de pessoas que estão pegando o remédio, né? Certo. Que o juiz autorizou.
E a pessoa chama, a pessoa do Fundo Social chama a pessoa para ela saber se tem geladeira, se tem fogão, se tem cama, se tem sofá. Isso não... Viu, todo mundo tem o direito. Todo cidadão brasileiro tem o direito do remédio. Tá? Então acho que isso aí é muita picuinha, sabe? Muita coisinha. Acontecendo isso aí, no meu entender, eu acho que ela deve ir ao promotor e relatar o que está acontecendo. Né? Direto para o Poder Judiciário. Porque eu acho que não é bem legal isso. Porque essas coisas não chegam, né, ao conhecimento, principalmente da contadoria, né? Mas o vereador, como está toda hora conversando com o povo, fica sabendo. Então a gente... Por isso que eu fiz essa pergunta. Obrigado, viu? Cláudia. Sim. Por gentileza, a questão da saúde, a gente pode ficar tranquilo então que você está garantindo, né? questão orçamentária. Da manutenção. Não, o que eu gostaria de perguntar para você é que, até já foi comentado pelo capitão, de alguns exames que as pessoas, às vezes algum paciente precisa de um exame urgente, e alguns deles têm procurado também o promotor público, o juiz. Nesse caso, tem um prazo ou não? Ele avalia se esse exame é urgente ou não? Você tem conhecimento disso? Fred, a questão da urgência, assim, de como ele vai deliberar, isso daí eu realmente não sei te dizer. Mas a partir do momento em que deu a ordem, a gente cumpre sem questionar. Vai procurar dinheiro, dotação, se for o caso, e tem que cumprir. Mesma coisa das internações. Chegou a ordem de internar, procura-se a clínica, resolve-se rapidinho e tem que cumprir. A gente até brinca que ordem do juiz a gente não discute, a gente cumpre. É só uma dúvida que surgiu, porque eu acho que já tem pessoas pedindo exames, né? E tem alguns exames que são necessários até para cirurgias, é por isso que eu estou te perguntando. Essa parte mais burocrática, eu acho que a secretaria, eu não tenho conhecimento mesmo para te informar. Ok, obrigado. Só queria fazer uma colocação. Hoje em dia não precisa nem do promotor, já vai no pequenas causas que eles já estão fazendo e providenciando, correto? E quanto à ordem do juiz não se discute sim, eu discordo. Cabe recorrer da decisão dele, né? São 3 instâncias. É que nesse caso aí, né, eu tenho aqui até, eu levantei, o outro dia a gente fala no assunto, é que nós temos 3 tipos de medicamentos, né? O que é da base, o que é responsabilidade do governo federal, estadual e municipal. Sim. E para o juiz, nesse caso, ele não quer saber, a pessoa está precisando, ela tem que se medicar, senão morre. Então ele manda cumprir. Agora, caberia ao município, eu até falei para o prefeito aqui no dia que ele veio falar conosco, de que ele entre com uma ação para o governo federal e estadual pague esses dinheiros que nós damos gasto, porque eles não mandaram. Eu acredito até que isso é feito, viu, capitão? A Procuradoria Jurídica, depois os processos retornam para a Procuradoria Jurídica, depois de cumpridos, e aí eles que entram com o mandado, a contestação contra o Estado. Também a orientação de que existe a farmácia popular, né, que tem uma cesta de medicamentos que hoje são de graça, que a pessoa pode retirar, né, medicamentos. É porque no posto eles não confiam, mas é medicamento de referência, medicamento de laboratórios mesmo, sem ser do posto, como eles costumam dizer, que eles podem retirar de graça, então facilita também bastante para o usuário. Tá? Em maio a gente fez um levantamento, a gente já tinha um gasto com saúde da ordem de 28% do orçamento, dos impostos. Tá? Provavelmente, quando a gente fecha o ano, esse valor cai um pouco, né? Mas geralmente Brotas tem fechado em torno de 24%, 25%, 10% a mais do que o obrigatório. Né? E nesse caso da contestação município-estado, já houve, não sei se houve alguma vez já que o município tenha ganho, e se houve, esse valor, ele entra onde quando ele volta? Olha, Bruno, eu não sei te dizer, teria que perguntar para o jurídico mesmo se eles têm algum... Eu,
sinceramente, até agora não vi. Até Parece porque a gente que está o tempo aproveitando muito de você longo. aqui, né? É, a gente está querendo saber longo. tudo aqui. Não. Então, em socorro dela, inclusive, senhor presidente, vamos pautar um outro dia para a secretária da Saúde vir aqui, né, e dar explicações a respeito desses assuntos. Seria interessante para nós, vereadores, tomarmos conhecimento da situação. Eu conversei com ela informalmente e já me esclareceu algumas coisas. Eu acho interessante, realmente, uma outra data, nós convidarmos a secretária de Saúde para vir aqui conversar. Achei. Posso? E essa situação aí da determinação do juiz está acontecendo agora no mandato atual ou já vinha acontecendo no mandato passado? Olha, eu posso dizer que Brotas demorou para começar. Vem vindo desde 2011, começou bem lento e agora o negócio é acelerado. Mas Bauru... Esse ano acelerou bastante. Acelerou Esse bastante. ano, 2013? 2012 foi bastante também. E 2013 foi bem mais do que... Mas Bauru, as regiões de maiores já estão sofrendo com isso há bastante tempo. Bom, você percebeu... sofrendo, né? Acho que a Cláudia percebeu que a nossa maior preocupação aqui é a saúde, né? Mas como o novo vereador Fred já falou, a Cláudia garantiu até o final do ano tudo já, né? É isso, Cláudia? Tá tudo garantido? Aí fica difícil, né? A dona da caneta é a dona Patrícia. Sim. Aqui em Brotas, eu acho que todas as drogarias são farmácia popular. Conseguir o credenciamento da farmácia popular. Dá o remédio de graça. É com receita, né? Cadastrada, validade de 4 meses, tudo tranquilo. Ô Cláudia, só para mim entender, você entende mais que nós nessa área, mas o nível dos medicamentos solicitados pela população, que nível que é para a gente possa entender mais ou menos? Olha, tem medicamentos bem caros. Tem, assim... Mas eu digo assim, pela pessoa estar doente realmente, de fato, o caso até grave um pouco. Não é qualquer tipo de medicamento meio... Não, pelo que eu tenho visto do fornecimento de medicamento, são medicamentos de uso contínuo, tá? De tratamento, pessoas que fazem tratamento, que, nossa, tarja preta bastante. Tarja preta, o cara entrou na tarja preta... Sabe o que acontece? A gente fala assim, esse ano aumentou. O problema é o seguinte, houve uma resolução do Ministério da Ação Social, que a Ação Social não pode mais dar medicamento, não pode mais dar fralda, não pode mais dar isso, não pode mais aquilo. Então caiu tudo em cima da saúde. Aquilo que era dividido entre saúde e ação social, não pode mais. A ação social ficou restrita, muito, muito restrita. Então foi tudo para as costas da saúde. Então a saúde está realmente carregando um peso muito grande daquilo que era dividido entre as duas secretarias. Então essa resolução, do Ministério da Ação Social, ela deixou a saúde no chão. Tá? Mais alguma pergunta, os vereadores? Só gostaria de deixar uma coisa assim, para a gente da área técnica, é muito, muito importante essa troca de informação, principalmente com vocês, vereadores, que a gente tem sempre que estar aqui pedindo socorro, né? Então, essa liberdade que a gente tem de vir, falar, conversar, trocar ideias. Viemos outro dia aqui, eu e o Luiz Henrique também falar sobre um outro projeto de lei. Lógico que não foi em tribuna, mas sentamos com os vereadores, discutimos. Então, eu queria deixar assim, que a gente está sempre à disposição dos senhores. Qualquer dúvida, nos chamem, que é mais fácil a gente esclarecer do que deixar vocês com dúvida daquilo que vocês têm que ratificar ou apoiar a gente a fazer. Tá? Muito obrigada. Só um lembrete que você mandou o esclarecimento. Sim. Quando vier o projeto, se possível, já venha com esses esclarecimentos, né? Que facilita muito o nosso trabalho. Porque do jeito que ele vem de uma forma que você não tem nem noção daquilo. Com esses esclarecimentos aqui, a coisa muda de figura.
Borges pediu para que todo projeto de lei venha com uma justificativa. Inclusive, hoje a gente formulou um que é do PABA estadual, que é um dinheiro que o governo do estado está mandando para reforçar aí os cofres da saúde. E aí eu já mandei a resolução junto, já mandei a justificativa, que assim fica mais fácil para vocês. É que pra gente, quanto mais completo, senão a gente fica louco, né? Eu gostaria técnico, né? E eu gostaria de agradecer você sempre aí auxiliando a gente, não só nessas questões, mas em todas, e dizer que você é sempre bem-vinda. Obrigada. A gente já gosta muito, a gente precisa dessa informação. Obrigada pela confiança também. Boa noite. Bom, continuando então, né, coloquei em discussão, onde nós discutimos até esse momento, então agora eu coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 097/2013 por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 045/2013, de autoria do vereador Luiz Carlos Rodrigues da Silva, o qual requer que a ambulância disponibilizada para o bairro do Broa seja substituída por uma que preencha os requisitos de segurança para pronto atendimento à população do bairro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento 045 de 2013. Luiz Carlos Rodrigues da Silva, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, requer a mesa ouvir o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal solicitando o quanto segue. Em data de 6 de fevereiro, através da indicação 50 de 2013, apresentada por este vereador, solicitando a disponibilização de uma ambulância para o bairro do Broa. Porém, o veículo enviado está nas mesmas condições do anterior. Assim, requer que seja informado a essa Casa de Leis o motivo pelo qual a mesma não foi substituída por uma que preencha os requisitos de segurança para o pronto atendimento à população. Justificativa. A reivindicação é justa e merece toda a atenção do Executivo para a questão, especialmente que se interpreta literalmente a indicação não foi atendida, porque o veículo enviado não resolveu o problema, fato que deve ser reparado imediatamente para que possamos prestar um serviço tão importante e indispensável à população, com maior conforto, rapidez e segurança. Plenária Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 25 de setembro de 2013. Luiz Carlos Rodrigues da Silva, vereador. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não? Apenas fazer um lembrete, né? Que o Luiz é da base do governo, hein? Se fosse oposição, então, o que ia para lá, não? Pelo amor de Deus. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 045/2013 por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que verifique se é inscritos para uso da palavra na tribuna nesta fase. Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas. Lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta Casa de Leis será em 14 de outubro, às 19 horas. Boa noite a todos.